Bom, galera, na aula de hoje nós vamos fechar definitivamente o conteúdo de botânica, o conteúdo de fisiologia vegetal, e na aula de hoje nós vamos falar dos fitocromos. Na última aula nós falamos dos fito-hormônios e hoje nós vamos falar dos fitocromos, que são pigmentos encontrados aí nas plantas, responsáveis aí, entre outras coisas, sobre esta que aparece aí nesta bela imagem, o fenômeno de floração aí em angiosperma, tá certo? Então, essa floração em muitas angiospermas é comandada aí por esses fitocromos, que são cromoproteínas que absorvem os fótons da luz, mas aqui não com função fotossintética, e sim atuar em diversos fenômenos do desenvolvimento das plantas, como o fotoperiodismo, que leva à floração, ok? Bom, então esse é o principal fenômeno, foi o fenômeno que levou à descoberta desses fitocromos, que estão diretamente relacionados com o processo de antese floral, formação de flores, ou seja, como é que uma gema identifica se ela vai formar novas folhas ou que ela vai desenvolver um botão floral, certo? Então, foi a partir dos estudos da floração que se chegou a esses pigmentos encontrados aí nas células meristemáticas, tá certo? Então vejam só, esses fitocromos, eles são pigmentos de cor azul esverdeada, encontrado aí na membrana das células meristemáticas. Aqui você tem nessa imagem, você tem aqui células meristemáticas, e aí você vê essa tonalidade aqui dos fitocromos. Esses pigmentos são encontrados aqui nos envoltórios celulares, na membrana celular, e tem esse tom aqui mais para o azulado, ok? E eles são encontrados nas zonas meristemáticas, que ficam aqui no ápice caulinar. Você tem aqui as gemas apicais, você tem as gemas axilares, são responsáveis por formar novos ramos, elas podem desenvolver flores que vão desenvolver frutos, certo? Então esses pigmentos encontrados nessas gemas axilares também são encontrados nas células meristemáticas da raiz, ou seja, esses fitocromos, eles absorvem os fótons da luz, mas essa absorção não está relacionada com o processo fotossintético. Isso é papel lá de outros tipos de pigmentos, como a clorofila, os carotenoides, tá? Nós falamos disso sobre a aula de fotossíntese, sobre os pigmentos fotossintéticos, beleza? Bom, existem dois tipos de fitocromos, tá certo? Nós temos o fitocromo vermelho, que pode ser identificado com FV ou com FR. Aqui em português, FV, fitocromo vermelho, ou FR, o R de red, tá certo? E aí em inglês também pode, no lugar do F, aparecer o P, e fitocromo escrito com PH, ok? Então você tem esse fitocromo vermelho, e você tem o fitocromo vermelho longo, que é o FVL, ou, como aparece mais na questão, é o termo em inglês, que é o fitocromo F, tá certo? F de far red, FR far red, que seria um vermelho longo, ou seja, este pigmento aqui, o FV, o fitocromo vermelho, ele absorve comprimentos de onda na faixa de
667 nanômetros, enquanto o fitocromo, o vermelho longo, por volta aí de 730 nanômetros, ou seja, tem um comprimento aí de onda um pouco maior, ok? Bom, então aqui você está vendo a estrutura química desses fitocromos. Eles são dímeros formados aí por duas subunidades, uma proteica, nos dois casos aqui, ó, que é uma sequência de aminoácidos, é um polipeptídeo, ligado aqui a uma estrutura que absorve a luz, que é o chamado cromóforo. E aqui tem dois tipos de cromóforos, dois tipos de isômeros espaciais. Você tem o cromóforo, que é um isômero cis, e você tem o cromóforo, que é um isômero trans, certo? Então, olha só, esse aqui é o isômero fitocromo vermelho, ou em inglês, né? Veja que aparece PR, P de fitocromo e R de red. Tá certo? Essa aqui normalmente é a forma inativa do fitocromo. E aí ele pode se converter na forma ativa, que é o fitocromo vermelho longo ou o far red, que é esse FR aqui, ok? Então, eles se convertem uns nos outros dependendo do tipo de comprimento de onda que ele absorva, tá certo? Falando mais um pouquinho sobre isso, olha só, um breve resumo sobre isso. Então, nós temos o fitocromo R, vamos adotar aqui a notação em inglês, o R de red, seria o vermelho curto, e o fitocromo far red, ou seja, o F. Vamos adotar essa notação em inglês, que é a que mais aparece nas questões. Então, veja só, na presença da luz vermelha, ou seja, esse fitocromo R, ele absorve aí o comprimento de onda por volta de 660 nanômetros. E aí, se eu isolar apenas essa luz vermelha, esse R ele se converte no F. Já o F é aquele que absorve o comprimento de onda por volta de 730 nanômetros. Então, ele se converte aí no R. Então, eles ficam indo e voltando. Durante o dia, você tem um se convertendo no outro. Agora, há uma tendência maior de ter mais fitocromo F. Por quê? Porque essa aqui já é uma conversão mais rápida. Já essa conversão aqui ela é mais lenta. Então, durante a noite, olha só como o esquema traz aqui, ó. Durante o dia, você tem uma tendência maior de ter essa conversão do R para o F. Então, durante o dia, predomina na planta a forma ativa do fitocromo, que é o F. E durante a noite, predomina o R, que é a forma inativa do fitocromo. Então, esse fitocromo F aqui, ele ativa diretamente fenômenos como a germinação, atua na floração, na abertura de estômatos, enquanto o outro, que é convertido durante a noite, seria a forma inativa e que aí nesse caso vai ter uma ação de desfazer o que o F faz, beleza? Então, a regra é, durante o dia, a planta apresenta o maior percentual do F e durante a noite ela tem o maior percentual do R, ok? Bom, isso lá nas células meristemáticas, na membrana das células meristemáticas. Como eu falei no slide anterior, nós temos a influência direta da luz na germinação das sementes, o chamado fotoblastismo. Beleza? Então, muitas plantas, a luz está diretamente ligada ao poder de germinação de uma semente. Nesse cenário, nós temos três tipos de plantas. As fotoblásticas positivas são aquelas que necessitam que a semente pegue luz para poder germinar. É o caso, por exemplo, da semente do alface. Outras são chamadas de fotoblásticas negativas. São aquelas que
germinam na ausência de luz, ok? É o caso, por exemplo, da semente da melancia. E já tem aquelas fotoblásticas neutras, que tanto faz, está na presença de luz ou não, esse fator não é preponderante para a sua germinação. É o caso, por exemplo, do milho. Olha, como é que a gente faz a interpretação da ação do fitocromo R, que é a formativa do fitocromo, o F? Então vejam só, nas sementes fotoblásticas, como elas precisam de luz, você já sabe, na presença de luz há uma tendência maior em ter o fitocromo F. Então nessas plantas, o fitocromo F ele tem ação estimuladora, ele estimula a germinação da semente. Enquanto nas fotoblásticas negativas, o fitocromo F tem ação inibitória. É por isso que elas precisam do escuro, porque no escuro o F é convertido no R, tá certo? O F é convertido no R, que é a forma inativa. E aí, nesse caso, né, nessas plantas aí, o F ele tem a ação de inibir a germinação. Por isso que se elas forem colocadas na presença de luz, elas não germinam, tá certo? E nas neutras, nas fotoblásticas neutras, o fitocromo não está relacionado com o processo de germinação, beleza? Bom, o fitocromo R, o F, que é o produzido durante o dia, ele está diretamente ligado a um desenvolvimento normal de uma planta. A ausência dele, a ausência do fitocromo F, leva ao quadro de estiolamento. O que é isso? Estiolamento é um conjunto de características das plantas quando elas se desenvolvem no escuro ou na baixa presença de luz. Então, uma planta estiolar não é bom, porque primeiro, olha só aqui, nós temos duas situações, a mesma planta, a semente germinou e ela foi mantida no ambiente de luz, e na outra aqui ela germinou e foi mantida no ambiente de escuro. Vejam que essa aqui, ó, cresceu um pouquinho, já começou a formar as folhas, ficou verdinha. Já essa aqui não, ó, o caule se alongou bastante, que é uma característica de uma planta estiolada, ela cresce demais, e isso é ruim, porque termina gastando energia à toa, faltando para o que interessa para ela, que é florar, frutificar. Então o caule cresce demais, ele fica praticamente despigmentado, ou seja, a produção de clorofila é baixa numa planta estiolada, tá certo? Olha só aqui uma outra situação. Essa planta aqui é planta de feijão. Essa aqui se desenvolveu na presença de luz, então teve um desenvolvimento normal, formou lá seus primórdios foliares. Já essa aqui, a semente germinou e ela foi mantida no escuro. Olha só o que aconteceu, ó. O caule ficou branco, não produziu clorofila, que é uma característica de planta estiolada. O caule desenvolveu a forma de gancho, né? A planta ela entende que ela está dentro do chão ainda, por isso que ela vai na forma de um ganchinho, que é para proteger a zona meristemática do atrito com o solo, tá certo? As folhas aí amareladas e o caule ficou muito longo, tá certo? Repetindo, a planta estiolar não é bom, tá certo? Porque primeiro que ela não vai produzir clorofila, e aí como é que ela vai fazer fotossíntese? E segundo, ela está gastando a energia toda num processo de alongamento, coisa que poderia estar sendo convertida em outros processos dela, beleza? Bom, é mais uma ação dos fitocromos, nesse caso o F, Far-Red, leva a um desenvolvimento normal, e a ausência dele leva ao quadro de estiolamento, beleza? Bom, essas que eu estava mostrando aí é a fase juvenil da planta, tá certo? Mas nós temos uma fase vegetativa da planta adulta, onde ela está fazendo fotossíntese, desenvolvendo seus processos metabólicos básicos, e aí vem a fase adulta reprodutiva, que está diretamente ligada, na maioria delas, aos fitocromos. Aí veja só,
O principal efeito e que fez, como eu disse no início da aula, a descoberta dos fitocromos foi a questão da ação deles na floração, beleza? Bom, para a gente entender isso, como é que as plantas interpretam qual é o período, a gente sabe que existem plantas que só colocam frutos indeterminados. Nós temos meses aí que são conhecidos como a época a época do caju, a época da manga, né? Então as plantas elas interpretam isso aí também, as variações no período de iluminação, porque vocês devem saber que o período, o tamanho, o comprimento dos dias, das noites, eles variam ao longo do ano. Isso se deve a dois fenômenos: a inclinação da Terra. A Terra ela está inclinada, do jeitinho que está mostrando aqui essa figura, né? Que existe uma inclinação na Terra, tá certo? Então essa inclinação ela vai fazer com que a luz ela não se propague de forma homogênea no globo terrestre. E a outra situação atrelada à inclinação é o movimento de translação, tá certo? Então veja só, o movimento de translação é o movimento da Terra em torno do Sol. E esse movimento de translação associado com a inclinação da Terra que cria aí as estações do ano: primavera, verão, outono, inverno, certo? Isso faz com que nos hemisférios eles tenham estações diferentes. Ou seja, vejam só aqui, vamos basear aqui no nosso hemisfério sul, tá? Então vejam só, aqui é o movimento de translação. Veja que nessa situação aqui, ó, você tem o hemisfério sul e o hemisfério norte, né? Aqui você vê que devido à inclinação da Terra, você tem uma parte aqui do hemisfério sul que ele está recebendo aqui mais iluminação do que o hemisfério norte, tá certo? Então em dezembro aqui no hemisfério sul é o verão, enquanto no hemisfério norte é o inverno. Quando chega aqui nesse período de 23 de março, né, 23 de março, começa no hemisfério sul o período do outono, ou seja, a quantidade de iluminação que chega no hemisfério sul já começa a dar uma diminuída. E aí vem o outono. Quando chega aqui em 21 de junho, começa o inverno no hemisfério sul, enquanto no hemisfério norte está recebendo grande iluminação, começa o verão. Então toda vez é trocado. No hemisfério sul aqui, se é outono, né? Lá no norte é primavera. E aqui no 23 de setembro, equinócio da primavera, nós temos no hemisfério sul aqui a primavera, enquanto no hemisfério norte nós temos o outono, beleza? E assim vai acontecendo. Então, nesse período agora que nós estamos, em junho, qual seria a estação que a gente está em junho? Estamos para iniciar aqui no hemisfério sul, estamos chegando aí, ao finalzinho do outono, estamos chegando no inverno, tá certo? No inverno. Então, trazendo agora o inverno e verão. No verão, os dias eles têm um comprimento maior do que as noites. Enquanto agora nós estamos chegando no inverno, vocês vão ver que as noites serão maiores do que os dias, beleza? Bom, é claro que quanto maior a distância da linha do Equador, essas diferenças ficam maiores ainda, tá certo? Se que você vê aí, por exemplo, você vai para o sul do país, ali para o Paraná,
Tem determinados períodos do ano que dá 8 horas da noite e está de dia ainda. Tá certo? Então, o tamanho do comprimento dos dias e da noite interfere aí na questão da floração. E aí, nessa situação, essa mudança nessa proporção do claro e escuro vai definir um fotoperíodo crítico que vai determinar a floração da planta. E aí, nesse cenário, nós temos as plantas de dias longos, as plantas de dias curtos e as plantas neutras. As PDLs, PDC e plantas neutras. Ok? Então, inicialmente, acreditava-se que era o tamanho dos dias que influenciava a floração. Só que percebeu-se que, na realidade, é o contrário. É o comprimento, o tamanho da noite, o tamanho da ausência de luz que está diretamente ligado à questão, né, da floração. Eu vou mostrar isso aí num experimento simples que foi executado. Então, as plantas de dias longos são aquelas que floram no período do ano onde os dias são maiores que a noite, ou seja, verão, primavera e verão. Já as plantas de dias curtos são aquelas que floram no período do ano onde os dias são menores do que as noites, ou seja, outono e inverno. E as plantas neutras são aquelas que a proporção entre o período de claro e escuro não influencia na sua floração, ok? Então vejam só, olha só aqui, nessa situação aqui, eu pegar uma planta de dias curtos, quando ela é submetida, se eu pegar aqui durante 24 horas, eu tiver um maior período de iluminação do que um dia escuro, o que acontece com ela? Ela não flora. Agora, se eu submeter ela a um período de escuro maior do que o de dia, aí o que acontece com ela? Flora. Ou seja, ela é uma planta de dias curtos, consequentemente, ela é uma planta de noite longa. E o que levou a essa descoberta que o período de escuro é que influencia? Que quando eles submeteram aqui um flash de luz no meio dessa noite longa, ela já não florou. Ou seja, o tamanho do comprimento do escuro do período de noite é que está diretamente ligado à floração dela. E por que aconteceu isso dela não florar? Porque nessas plantas, o fitocromo F ele tem ação inibitória da floração. Ou seja, esse pouquinho de luz aqui recebido fez com que a planta convertesse o R em F e o F com ação inibitória fez com que ela não florasse. Já nas plantas de dias longos, as plantas de dias longos, quando eu submeto ela a um período de dia maior do que a noite, ela flora, beleza. Quando eu submeto ela a um dia curto e noites longas, ela não flora, como é esperado. Agora, se eu quebro essa noite longa com luz, o que acontece com ela? Ela flora. Ou seja, nessas plantas é o contrário. O fitocromo F ele tem ação estimulatória da floração. Beleza? E os caras fizeram mais e mais experimentos para comprovar isso aí. Olha só, aqui nessa situação, o período de escuro menor do que, né? Então essa planta aqui é uma planta de dia longo, ela flora. A de dia curto não flora. Nessa outra situação invertida, a noite maior do que o dia, essa flora, a de dia curto, a de dia longo não. Quando eu intercalo essa noite com a luz red, o vermelho curto, o que acontece? No vermelho curto há a conversão do R no F. Então, nessas plantas aqui de dias curtos, que o fitocromo F tem ação inibitória, quando ele é produzido aqui, ela já não flora mais. E já essa daqui, ela flora, porque nela o F tem ação estimulatória. Aí se eu colocar aqui a luz, o 730 nanômetros, o vermelho longo, aí o que acontece? Nessa situação ela produz o R. E aí a planta longa, ela agora já vai florar,
né? Por causa da perda da influência inibitória do F, e essa aqui já não flora. E aí se eu for intercalando isso, eu vou ter sempre efeitos contrários. Toda vez que tiver o F, predominando o F, a planta de dias curtos, ela não flora, porque o F tem ação inibitória. E o contrário é a planta de baixo, a planta de dias longos. Toda vez que preponderar o último aplicado foi a intensidade de luz que fez a conversão para o F, aí nela vai ter ação estimulatória, tá certo? Então fica ainda mais claro aqui, beleza? Que é o tamanho do comprimento das noites que influencia diretamente na floração, tá certo? E não mexendo no período de dia. Então por isso que o mais certo é chamar plantas de dias curtos de plantas de noites longas e planta de dias longos de plantas de noites curtas, beleza? Agora é aquela mesma situação que eu falei para vocês do ácido abscísico, que se relacionou no início à abscisão, depois descobriu que não tinha nada a ver com a abscisão foliar, mas o termo ficou. E as questões elas trabalham mais com esse termo de planta de dias curtos, planta de dias longos, é só você inverter para noites longas e noites curtas, tá bom? Bom, então nós temos aqui algumas plantas de dias curtos, como os crisântemos, prímulas, morango. Plantas de dias longos, como o trigo, espinafre, alface. E plantas neutras, como girassol, ervilha de mêndoa. Bom, então a luz é um fator que induz a floração, tá certo? Em muitas plantas. E tem outros fatores, como a temperatura, por exemplo, tá? Baixas temperaturas de 0 a 7 graus, podem estimular em plantas o florescimento dela, tá certo? Então, isso é uma técnica agrícola, né, de submeter sementes a baixas temperaturas, planta como um todo, para estimular ela a acelerar o ciclo dela. Ela se sentir ali, vamos dizer, agredida e tentar florar para poder se reproduzir numa tentativa, né, de escapar, de perpetuar a sua espécie. É o que nós chamamos de vernalização, essa técnica de submeter uma planta a baixas temperaturas para estimular ela a floração e ela diminuir aí a sua dependência de fotoperíodo, beleza? A umidade também, ela também está diretamente ligada à floração. Percebe-se aqui nesse gráfico que aqui é para o hemisfério sul, no período do verão, onde tem mais chuvas, que aumenta a umidade, você tem aqui ó, a maior quantidade de espécies que são encontradas num campo, ou seja, aumenta a reprodução delas. Por quê? Porque aumenta a floração, desenvolvimento de frutos de semente. Então você tem aí, né, a maior parte das plantas florando nos períodos de maior umidade. Então a umidade do ar também influencia a floração, ok? E algumas plantas, como por exemplo plantas de cerrado, nós temos essa estimulação dada pelo fogo. Você sabe que o fogo em ambiente de cerrado, ele muitas vezes tem causas naturais. E tem plantas que dependem desse fogo natural, né? Esse fogo está relacionado com ao agredir a planta, estimular nela, acelerar o ciclo dela e ela formar flores e frutos para tentar na atitude de perpetuar sua espécie. Muitas vezes as plantas, quando são agredidas, eu falei até na aula de fito-hormônios, quando as plantas, você fura o caule da planta, ela produz etileno, e o etileno ele leva à síntese de florígenos, que são substâncias que induzem que as gemas caulinares, as gemas axilares, desenvolvam brotos que viram flores, beleza? Bom, então a importância desses estudos de floração, você tem desde a importância econômica, tá certo? Existe a floricultura, ou seja, esses estudos permitem novas técnicas de cultivo, de produção,
a escolha de locais e épocas apropriadas para cada uma dessas espécies cultiváveis, a melhorar, aumentar o mercado consumidor interno, externo. Está ligado também à questão da produção de alimentos, já que frutos e sementes entram na alimentação humana. Nos estudos da importância ecológica na fenologia, que é a área da ecologia que estuda os fatores ambientais relacionados ao desenvolvimento dos indivíduos, tanto animais quanto plantas, ou seja, ao ciclo deles. A importância para os sistemas sexuais, ou seja, entender porque que algumas plantas não conseguem florar, as interações ecológicas que as plantas estabelecem com outros organismos, por exemplo, com animais polinizadores, e na recuperação aí de áreas degradadas como forma de aumentar a produção de indivíduos que possam ser utilizados em ambientes assim que a paisagem foi fragmentada. Beleza? Então, esse foi o nosso tema que fecha o assunto de fisiologia vegetal, fecha a botânica, tá certo? Então, um grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu!